Olá, pessoal, estamos aqui na Rádio RGC News e agora entrevistando a doutora Renata Mansur, presidente aqui da OAB Barra, com uma responsabilidade muito grande. A OAB Barra é a segunda seção, né, maior do Brasil, não é isso, doutora? Isso, de fato. E a doutora Renata Mansur, ela vem aí derrubando barreiras, né? Trazendo novas aberturas de porta para o mundo das mulheres, mundo feminino, em lugares que se diria improváveis, né? A primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça Desportivo e agora da OAB. Doutora, deixa que ela se apresente, que ela fale dela. Bom, Eduardo, eu queria agradecer muito a presença aqui. Me lisonjeia muito estar aqui para falar com vocês, ouvintes, e para conversar, né? A gente está aqui para uma conversa. E, de fato, você tem razão, é uma responsabilidade grande, né? Eu queria agradecer, inclusive, aproveitar a oportunidade por ter sido escolhida pela minha classe para poder efetivamente representar os advogados da área, né? E eu acho que realmente é uma quebra de barreiras, né? Mas uma quebra de barreiras porque, historicamente, os homens chegaram antes das mulheres, né? Então, a gente alça voos mais tarde, porque, de fato, chegamos depois no mercado de trabalho. Dentro da própria OAB, ali no conselho, né, de todas as pessoas que circulam dentro da OAB, não houve, assim, um outro nome. O seu nome foi unanimidade. Então, isso representa muito, né? Então, uma responsabilidade maior ainda, não é? Com certeza, Eduardo. É uma responsabilidade grande, porque, assim, ser escolhida como uma mulher a alcançar, depois de 17 anos, uma presidência, a gente só teve presidentes homens, né? E ter sido, por unanimidade, escolhida pelo nosso grupo para representar não só a OAB, que é uma instituição importantíssima, mas como mulher, como primeira mulher, de fato é uma responsabilidade grande, mas que muito me orgulha, muito me lisonjeia, e eu prometo fazer o meu melhor, né? O que eu puder fazer de melhor, eu farei pela classe. Vou fazer uma pergunta polêmica aqui, mas você responde se você quiser. A gente que muitas vezes a gente está de fora, a gente viu assim o quanto que você apanhou, né, Renata? Quanto que você apanhou de tudo que é lado, né? E assim, pelo que eu entendi, a sua votação foi expressiva. Mesmo apanhando de tudo que é lado, você teve uma votação expressiva. Você pensou alguma vez, vou parar? Você pensou alguma vez? Ai, que pergunta boa, Eduardo. É muito bom falar sobre isso, né? Eu acho que, primeiro, é interessante a gente traçar um perfil histórico da OAB. A gente tem, depois de 17 anos, como eu falei, a OAB Barra com uma mulher. E na nossa seccional também, depois de 94 anos, a gente coloca uma mulher na presidência. E eu acho que esse passo começa pelo nosso ex-presidente, Luciano Bandeira, que foi o voto de Minerva no Conselho Federal para que a gente tivesse paridade de gênero no Conselho. Então, assim, esse histórico começa com um movimento, de fato, para que as mulheres cheguem. E eu acho que ter uma mulher concorrendo, e aí já pegando o gancho da sua pergunta, já é um fato inusitado. Porque, em que pese sermos a maioria já na advocacia, ainda temos um meio que é machista, né? Sim. De uma forma geral, a sociedade ainda é um pouco machista, né? E eu acho que ter uma mulher concorrendo é mais fácil, não justifica, mas explica. É mais fácil para que façam justamente isso, batam para que ela desista. Porque, tecnicamente, as mulheres são reconhecidas como o sexo mais frágil, como aquelas que não aguentam, como aquelas que vão desistir, como aquelas que preservam mais a sua família, né? Porque, assim, eu não fui só achincalhada na minha pessoa, isso esbarra também nos meus filhos, né? Você imagina os meus filhos vendo a mãe deles apanhando, um monte de fake news contra a mãe deles. Então, eu acho que, talvez por uma proteção familiar, a mulher tem esse perfil. Então, para a gente acaba sendo mais difícil, porque a gente tem que ser mais resistente. Mas eu jamais, em momento nenhum, e aí escolheram a pessoa errada para desistir de alguma coisa, eu jamais pensei em desistir de nada. Mas isso é uma característica minha, né? Eu sou uma pessoa muito focada e eu desisti jamais. Eu sempre vou ser aquela que eu vou morrer atirando. Porque a gente é advogado, a gente acompanha várias eleições na OAB.
A gente vê mesmo, né, o pessoal batendo, fake news, mas nessa eleição em particular é, passou até um pouco dos limites, né? Sim, passou um pouco dos limites. Aliás, passou muito dos Passou limites. muito dos limites. Eu acho que isso é uma vergonha para a classe, para aqueles que, de fato, se propuseram a isso. Mas eu acho que foi nesse propósito de eu desistir, porque talvez tenham me enxergado como uma pessoa forte a assumir o cargo. Para você ter uma ideia, você falou da votação expressiva. Nós, e eu falo nós porque essa eleição não é de uma pessoa, não é da Renata, é de um grupo. Nós fomos os advogados mais votados do estado do Rio de Janeiro. Então, isso tem um peso diferente, né? E eu acho que a minha persistência durante a campanha em falar vamos ganhar e vamos ganhar de muito, eu falava isso em todos os meus discursos. Sim. Eu acho que isso concitou as pessoas a trazerem a responsabilidade para eles de que a gente realmente é um grupo forte que precisava se manter ali para fazer o bem da OAB da Barra. Renata, durante a campanha e muito também sem ser em campanha, você sempre lutou para a advocacia, para os advogados novos e até os colegas que estão não tão novos assim de profissão, encontrassem um espaço para que os colegas tivessem oportunidade de viver da advocacia. E você defende muito uma advocacia extrajudicial. Sim. E outras soluções de meio de resolução de conflitos. Pode explicar isso? O que eu penso é o seguinte, atualmente a gente vive um cenário de uma advocacia muito empobrecida. E por que isso acontece? A meu ver, por dois fatores. Primeiro, porque eu acho que há uma má formação dos advogados. Nós temos inúmeras faculdades e não há um compromisso de que a gente tenha um ensino de qualidade. Quando você compara, por exemplo, com a medicina, as faculdades são muito equipadas e muito preocupadas em formar bem um médico. Talvez porque o médico lide com vidas. O direito é um pouco diferente. É muito, talvez, fácil você passar por uma faculdade de direito, sair da faculdade de direito, mas você esbarra na OAB, na prova da OAB. Então, eu acho que isso facilita as pessoas entrarem numa faculdade de direito e serem mal formadas. E, consequentemente, não vão alçar voos muito altos na advocacia, porque a gente sabe que a advocacia requer comprometimento, requer disciplina, estudo. Então, há essa falsa sensação de que é fácil ser advogado, né? Então, esse é um primeiro ponto. Com isso, a gente tem muitos advogados que conseguem sair da faculdade, e mesmo sendo um percentual muito baixo de pessoas que conseguem passar na prova da OAB, a gente tem um quantitativo altíssimo de advogados no Brasil. Somos mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Então, isso faz com que a concorrência seja muito grandiosa. Então, isso naturalmente faz com que sejamos hoje um segmento empobrecido, né? Eu tiro muito isso porque na época do meu pai, por exemplo, meu pai já está com 79 anos, era muito mais fácil você advogar, ganhar dinheiro mais facilmente com a advocacia, porque era um segmento de menos advogados formados. Então, isso é um ponto importante que a gente precisa pensar, e também é importante ressaltar que a própria OAB é contra a abertura de novas faculdades. A OAB, ela dá parecer para que abra ou não abra uma nova faculdade. De regra, os pareceres são contrários, mas o MEC, infelizmente, opina favoravelmente a abertura de novas faculdades, né? E com isso, a gente precisa pensar justamente em como ganhar dinheiro e fazer a advocacia ganhar dinheiro de alguma forma. Porque o judiciário, por outro lado, está colapsado. A verdade é essa. A gente não consegue, num tempo razoável, ter o nosso processo resolvido. E, de regra, o advogado ganha quando ele consegue resolver o problema do cliente, né? Então, como é que ele se sustenta nesse meio tempo, esperando anos um processo ser exitoso para que ele possa ganhar os honorários dele, né? Então, a gente precisa pensar em meios que desafoguem o judiciário, que já está colapsado e não tem como atender as demandas, e a gente possa dar um mercado de trabalho alternativo para esse advogado. E por que eu tenho um histórico de êxito nos meios alternativos? Porque um dos segmentos que eu trabalho é justamente o direito desportivo. E no direito desportivo a gente não leva nada para o judiciário. E funciona muito bem, né? Você começou falando aí no início da nossa conversa
que eu fui presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Rio. A justiça desportiva por si só é uma justiça não judicial, que funciona, né? Nós suspendemos lá jogadores, nós damos decisões como se juízes fôssemos e o sistema aceita aquela decisão que não é dada por um juiz. Então, por que a gente não pode abrir esse caminho para a advocacia, para que ela tenha esse outro meio de trabalho? Então, cara, a negociação, a mediação, a arbitragem são caminhos que a gente pode ter fora do judiciário que não atende mais essa demanda absurda e exorbitante de processos que não terminam, que não se solucionam. Além de conscientizar os advogados para isso, e você acha que assim a população, as partes, você acha que elas estão preparadas para entender essa parte? Eu acho que a gente ainda tem um problema cultural com relação a isso. E por que a gente tem um problema cultural, né? As pessoas aceitam uma decisão dada por um juiz, mas não aceitam uma decisão que não seja chancelada por um magistrado. Aí eu te pergunto, mas por que, voltando ao que eu estava falando, por que no meio desportivo isso funciona? Porque é o único meio para. E eu vou explicar melhor. Como é que funciona o sistema desportivo? Você tem lá o estatuto, vou dar o exemplo do futebol, porque todo mundo conhece futebol. Você tem lá o estatuto da FIFA, né? Onde ele é formado por um sistema federativo. Então você tem a FIFA, que é uma federação internacional, cuja confederação brasileira tem que se vincular às normas do Estatuto da Internacional, e você tem as federações nacionais. Todo esse sistema coloca no seu estatuto que as resoluções serão feitas por meio de tribunais formados por esse sistema. E as pessoas do meio aceitam. Por quê? Porque uma entidade internacional renomada ditou essa regra desta forma e todo mundo respeita a FIFA. E qual é a sanção? Eu não vou aderir ao tribunal criado pelo sistema desportivo. Beleza, você não participa do campeonato mundial. Então vamos lá. Você imagina a seleção brasileira não participar do campeonato mundial, da Copa do Mundo, porque a Confederação Brasileira de repente falou assim, olha, eu não aceito o seu sistema de ter uma justiça que não seja por um juiz togado. Não existe essa possibilidade. Trazendo isso para a nossa realidade judiciária, o que a gente tem, na verdade? A gente tem uma cultura do brasileiro que foi colonizado. Se ele foi colonizado, quem pode dar a regra final? O rei. E quem é o rei no nosso sistema? É o juiz. O juiz togado é aquele que tem autoridade para falar sobre. Quem pode inverter essa mão? Quem tem autoridade para diagnosticar, no caso, o advogado. Você imagina, você vai num médico e ele fala assim, olha, eu vou te dar um remédio de homeopatia. Você confia no seu médico. Você vai deixar de tomar o remédio que ele te passou? Não, você vai tomar a homeopatia, ainda que seja um meio alternativo de resolução do seu problema de saúde. E por que o advogado não pode ser o condutor desse processo? Porque se você é o contratado, se você vai dar o diagnóstico, é você que tem a autoridade para dizer, olha, vamos fazer, por exemplo, um divórcio extrajudicial. Vamos fazer, por exemplo, uma regra contratual em que eu coloco a arbitragem como meio de resolução e não levo para o judiciário. Então, claro, é uma construção, Eduardo, é uma construção, mas eu acho que o primeiro agente dessa construção é, de fato, o advogado e, obviamente, a gente precisa contar com legislações que possam oportunizar isto. Um exemplo clássico que a gente vai ter agora é a tramitação do PL, que tá já tramitando, onde os despejos serão resolvidos por meio extrajudicial. Então, assim, eu te pergunto, precisa a gente ter uma lei para dizer que o despejo vai ser resolvido de forma extrajudicial? Não. Porque a gente já pode incluir, como eu faço no meu escritório, incluir cláusulas no seu contrato de locação de que aquele contrato será resolvido por meio da arbitragem, fora do judiciário. Eu não levo os meus contratos para o judiciário. Se tiver conflito, o cara não paga o valor do aluguel dele, o que eu faço? Eu já tenho nomeado no contrato um árbitro que vai dar uma sentença de despejo. Mas eu não posso cumprir o despejo eu não posso cumprir o despejo sem ser pelo judiciário. Ok, mas o juiz só vai executar aquela decisão que já foi dada pelo árbitro. Você presta atenção em quanto tempo a gente elimina de processo de conhecimento no judiciário para chegar ao ponto do juiz dar uma sentença de despejo.
E o juiz vai receber aquela sentença de um árbitro, que é totalmente possível pela Lei 9.307, para ele falar assim, espeça esse mandado de despejo. E o oficial vai lá só cumprir o despejo que já foi resolvido antes do judiciário. E eu posso te dar aqui inúmeras possibilidades de casos que podem ser resolvidos fora do judiciário por meios alternativos. E o que a gente precisa? Capacitar os nossos colegas para que aprendam, porque muita gente não aprendeu isso na faculdade. A maioria não entende dessa forma e leva tudo a desaguar no judiciário. Claro, são assim, questões que a gente tem que observar a lei. Por exemplo, direitos indisponíveis, eu não posso levar para arbitragem, eu não posso levar para mediação em alguns casos, mas muita coisa pode ser levada que ainda não é levada. Aqui para os nossos ouvintes da Rádio RGC News e as pessoas que acompanham nossas redes sociais, você pode explicar o que seria direitos disponíveis? Ah, boa. Bom, os direitos disponíveis são aqueles que você pode transigir. Então, se eu pudesse falar para uma pessoa leiga, né, são aqueles que você pode colocar num contrato, desde que não seja um contrato de consumo, porque a própria lei veda a arbitragem em relação de consumo. Mas o contrato de locação é um exemplo, contrato que você faz entre empresas é outro exemplo. A gama, 99% do que você pode fazer por arbitragem fora do judiciário orbita em torno de contratos, né? Que são coisas que você pode transigir, negociar. E por que o contrato de consumo você não pode? Porque é um contrato de adesão. Você não senta com o dono de uma empresa, de um ponto frio da vida, para falar assim, vamos negociar aqui o valor da minha geladeira? Então, acaba sendo equiparado a um contrato de um direito indisponível, porque você não pode transigir. Então, o escopo da lei foi justamente tirar os direitos indisponíveis, aqueles que você não pode dispor e transigir, para que não sejam resolvidos por meio da arbitragem. Mas vou te dar um exemplo de um contrato, de um direito indisponível. O divórcio, por exemplo. Você não pode escolher se você está casado ou se você está solteiro. É uma questão de estado. Você está casado ou você está solteiro. Se você tiver uma certidão de casamento, você está casado. Então, quando você vai divorciar, você precisa resolver isto no judiciário, ainda que seja amigavelmente, mas você precisa de uma sentença de um juiz homologando aquele divórcio, ainda que seja amigável, porque eu não posso dispor do meu estado de ser casado ou solteiro, por exemplo, entendeu? Ele falou assim que as faculdades, né, muitas, a grande maioria, prepara mal. Os que passam na prova da OAB encontram um mercado altamente concorrido, tem mais ou menos. A pessoa tem que buscar excelência. A concorrência, ela é pesada, porque o empresário, ele conhece. Eu tive uma reunião, o pessoal do escritório, vinha um empresário aqui, que ele tem, no máximo, a terceira série primária. E eu falei para eles, olha, vocês estudem, que ele vai dar aula de direito tributário para vocês. Ele vai dar aula tributária para vocês, importação, porque dói no bolso dele. Ele conhece todos os tributos da empresa dele. Conhece a capacidade dele de discutir aquilo, porque ele vive aquilo, ele entende daquilo. E aí, muitas vezes o advogado vai para lá, achando que vai falar com uma pessoa que não tem na cabeça dele o estudo, mas ele tem a faculdade da vida, sim, de vivenciar aquilo. E muitas das vezes a gente vê muitos colegas que não conseguem ultrapassar nem essa barreira. O que você poderia falar em relação a isso? Eu acho que tudo parte do princípio básico do que a sociedade tem que ter. Educação. Educação de forma ampla. Entendeu, Eduardo? Assim, não tem como um advogado se formar sem ele fazer um mestrado, sem ele fazer um doutorado, sem ele fazer uma pós-graduação, sem ele fazer cursos de extensão para se especializar na área dele e aprender. O aprendizado do advogado e muitas outras áreas, obviamente, mas a gente está falando aqui do direito, né? É a capacitação continuada, contínua. E os colegas acham que pegam uma carteira, colocam debaixo do braço e está tudo certo, você é um excelente advogado. Não é, até porque a gente tem leis que mudam, o direito é dinâmico, né? Então, vou te dar um exemplo, é a mesma coisa com os magistrados, eles passam num concurso e não estudam mais. A verdade é essa, falando aqui o português claro, né? Então, vou te dar um exemplo de um meio que sofre muito com essa falta de capacitação.
o meio das franquias. Os contratos de franquia são contratos muito específicos. E quando eu converso e os meus clientes desse meio, eles falam, doutora, a gente vai levar isso para o judiciário, o juiz não vai entender nada, porque eles não lidam muito com franquia e não são especializados em franquia. E a gente tem as nossas especificidades. E o juiz acha que é um contrato normal, como outro qualquer. E não é. Então, o que eu tenho feito ao longo do tempo? Voltando de novo à minha insistência. Eu tenho colocado nos contratos que eu tenho a possibilidade de estar como advogada, cláusula de arbitragem. É um direito disponível. Ou seja, eu contrato, faço um contrato de franquia, eu posso dispor das regras. São regras negociáveis. Então, eu não levo mais isso para o judiciário. Mas, obviamente, que os meus colegas que não têm essa expertise, eles continuam levando para o judiciário. E a gente tem o segundo problema, que é a má administração daquele processo. Uma sentença que não necessariamente vai ser uma sentença de um especialista. Acho que a gente poderia resumir essa tua fala dizendo a capacitação é essencial. A capacitação continuada, e é uma coisa que eu gosto muito de repetir, te parafraseando, a gente não pode transigir com a incompetência, a gente não pode transigir... Fazer acordo com a incompetência. Por quê? Porque o fato de você não estudar continuadamente faz com que você, de certa forma, acabe sendo incompetente. E tem aquela parte, né, que você está falando aí, a questão das franquias, que você fala assim, não, é verdade, cara, sei que você estudou isso, mas olha só, a jurisprudência está aqui, e eu entendo isso, mas esse regimento nesse tribunal aqui é esse, e por hora vamos seguir isso daqui. Às vezes é difícil de explicar isso. Difícil de explicar. Agora, como presidente aqui da OAB Barra, o que você pode dizer em relação a tudo isso para os advogados, expectativa? Então, vamos lá. As minhas expectativas são bem altas, né? Eu acho que da mesma forma que eu tenho uma expectativa alta em poder fazer, a expectativa também é alta em esperar que eu faça, né? Então, é uma via de mão dupla. Então, o que a gente pretende fazer? Eu passei a campanha inteira falando das nossas propostas, né? Enquanto o nosso ex-adverso, nosso candidato, na ocasião ex-adverso, porque agora somos todos advogados para sua campanha, ele batia em fake news e fazia um monte de coisas, a meu ver, indevidas, a gente batia nas propostas. E agora eu preciso executar essas propostas. Então, a primeira delas é um fortalecimento da nossa ESA, na nossa Escola Superior de Advocacia. Então, eu acho que a gente precisa dar cursos, não das mesmas coisas, mas para a advocacia sobre arbitragem, sobre mediação, sobre negociação, para que o advogado tenha mercado de trabalho fora do tribunal, fora do fórum. Isso, para mim, é um ponto fundamental. Segundo ponto fundamental é justamente capacitar também os jovens advogados. A gente precisa ter um olhar para os jovens advogados e eles precisam saber que eles têm a OAB como casa deles. Eles saem da faculdade sem saber fazer uma petição. A faculdade não tem tempo hábil para ensinar você a treinar a fazer uma simples petição. Ontem, por exemplo, eu estava dando aula, foi muito interessante, que acabou minha aula na faculdade, aí veio uma aluna minha, professora, e a aula era de processo civil, execução. Professora, você pode me dar uns minutinhos aqui? Eu já estou fazendo prática jurídica, porque tenho o estágio da faculdade, e eu não consegui fazer uma petição. Você pode me ensinar aqui como é que eu começo a fazer uma petição, porque eu tenho que entregar uma petição sobre um caso que me foi dado lá no núcleo de prática? Aí eu sentei ali com ela, fui explicando todo o passo a passo para ela. Falei, pega o artigo 319, requisitos da petição inicial, por que o artigo 319 fala isso, isso e isso? Aí ela começou a construir um raciocínio, um conhecimento. E depois ele sai da faculdade e pode advogar para qualquer pessoa. Isso acaba sendo, inclusive, um risco à sociedade, né? Porque esse advogado recém-formado, com todo respeito, ele vai trabalhar com o patrimônio da pessoa, com a liberdade da pessoa. Então, ele precisa ser mais treinado. Então, eu espero, sinceramente, que a OAB Barra seja a casa do advogado recém-formado que possa ir lá, que possa ter um curso permanente de prática jurídica, tanto da área civil quanto da área penal, para que ele possa ter mais segurança para poder crescer e desenvolver o seu conhecimento, que foi muito pouco na faculdade, infelizmente, né? Eu já vi
na entrega de carteiras, um rapaz me perguntando o que era GRERG. Pois é. Sabe, recebeu a carteira, o que é GRERG? A gente olha, a gente fica... Acho que, não sei se a palavra é pena, mas a gente fica Sim. com pena mesmo. Com pena mesmo. Sabe? E aí, eles vão lá, o pessoal ajuda, né? E assim, eles não sabem nada, não sabem nem olhar um acompanhamento num processo, sabe? Então, realmente, às vezes é muito deficitário o estudo. A OAB tem esse papel, né, de ajudar e ajuda muito. E você vem com essa promessa mesmo de ajudar mesmo o pessoal a se desenvolver, né? A desenvolver. Não só essa parte acadêmica, né, que é muito importante, mas eu vejo aí a tua disposição de ajudar o cara a entender como ele ganha dinheiro na advocacia. Entendeu? Porque a faculdade jamais, isso aí então não se fala de forma nenhuma, né? E eu acho também que tem um mito, eu costumo brincar que eu falo assim, tem um mito da caverna, eu criei essa figura de linguagem, tem um mito da caverna, é aquela caverna que você não sai nunca, aquele quarto escuro, que o advogado tem que ficar sombrio ali e não pode ganhar dinheiro, gente. Por que o advogado não pode ganhar dinheiro? Não raras vezes eu escuto assim, pô, mas eu fui no advogado e ele me cobrou consulta. Isso é um absurdo. Mas você não vai no médico, o médico não cobra consulta? E aí o que acontece? Os nossos colegas também têm que entender que tem que haver um mesmo diálogo e um mesmo propósito de que todos têm que cobrar consulta, sim. Como você vê, por exemplo, os médicos anestesistas. O que eles fizeram? Fizeram lá o feudo deles, que você tem que pagar anestesia antes de qualquer coisa. Você paga para ser reembolsado pelo plano. Mas eles não têm plano de saúde, né? Você paga o anestesista para te fazer a cirurgia. E por que os advogados não criam um consenso de que todos têm que cobrar uma consulta, por exemplo? Por que é um absurdo um advogado cobrar uma consulta? Por que tem que cobrar só no êxito? Por que você não pode cobrar por uma contratação normal? E muitos colegas nossos cobram só no êxito. Tá bom, e se você perde o processo, se a sua obrigação é de e-mail, faz como? Você não ganha nada? Você trabalhou anos e não ganhou nada? Porque eu preciso cobrar no êxito porque o meu cliente não tem condições de pagar. Ok, se ele realmente não tem condições de pagar, ele tem que ir para a Defensoria Pública. Né? Então, assim, é toda uma narrativa que eu acho, Eduardo, que a gente tem que começar a mudar, entendeu? E isso tem que partir da OAB. Não tem como não partir da instituição. E pegando o gancho do que você colocou, e eu falei dos jovens, eu me preocupo também com os advogados que eu chamo de sênior, né? Os mais experientes. Porque esse pessoal não pegou a era digital. Nós fizemos a transição para um processo eletrônico e eles não foram treinados e não serão. Tem advogados mais velhos que não sabem mexer no WhatsApp. Mexer num simples WhatsApp já é complicado. Então, você imagina protocolar no PJE. Então, para esse segmento, eu vou criar agora, depois do carnaval, uma espécie de plantão permanente. Eu não sei bem ainda como eu vou conseguir fazer isso, porque agora eu estou com poucos funcionários. Mas talvez criar uma comissão especial para que façam realmente plantões ali para ajudar esses advogados dentro da OAB, porque a gente recebe muitos advogados mais velhos que vão lá para peticionar. Você pode ter uma estrutura no seu escritório, eu posso ter uma na minha, mas tem gente que trabalha carreira solo, é sozinho. E esse pessoal precisa trabalhar. E ainda tem os da máquina de escrever, né? Ainda tem os da máquina de escrever. Então, eles têm que poder ir na OAB e alguém atender eles na OAB. A gente tem a comissão de prerrogativas. Talvez criar uma comissão para os idosos para que façam plantões dentro da subsede para orientar e ajudar esses advogados a continuarem na carreira, porque muitos desistem. O percentual que a gente tem é muito grandioso de advogados que têm se aposentado porque não conseguem dar conta da era digital, inteligência artificial, protocolo de petição, e eles acabam se deprimindo. Porque vão para casa, ficam em casa, se deprimem e estão morrendo mais cedo diante da possibilidade que a gente tem atual de uma longevidade. A medicina avançou, o mundo avançou, as pessoas estão morrendo mais tarde. E aí a gente acaba tendo a doença, a depressão, né? Você estudou neurociência, sabe disso. Acaba tendo a depressão por falta de trabalho adequado. Eu tenho um caso bem legal para contar aqui para vocês em primeira mão, que foi nas eleições. Eu fiquei muito emocionada no dia da eleição,
com um caso específico. Eu estava num dos pontos de votação, aí chegou um rapaz com uma senhorinha bem idosa para votar. Ele era advogado, ia votar, e levou a mãe também advogada para votar. E aí, quando eles saíram da votação, eu estava assim, do lado de fora, essa senhora me parou e falou assim, aí eu agradeci, falei com ela, dei boa tarde, ela parou e falou assim, que bom que você está aqui. Eu queria dizer que eu saí da minha casa só para votar em você. Porque nas suas propostas você pensou na gente, você pensou na terceira idade. E é graças ao meu filho, que me leva junto com ele nas audiências, que faz os protocolos para mim, que eu ainda estou aqui bem de cabeça e viva. Porque se não fosse meu filho, que é advogado também, eu já teria morrido há muito tempo. Porque quem é que ia me socorrer? Porque eu ainda penso. Eu tenho ideias, eu tenho estratégia jurídica. O direito não saiu da minha vida, né? E eu tenho experiência para passar para ele, mas eu não tenho a competência para fazer nenhum tipo de protocolo no sistema do tribunal, né? E eu fiquei muito impactada com aquilo. Eu falei assim, poxa, sem saber, eu acabei acertando, né? Talvez pela experiência do meu pai, porque assim, meu pai já é mais idoso e no escritório é assim. Ele dá várias dicas, faz várias incursões nas nossas petições, mas na hora de protocolar, ele precisa eu brinco com ele que precisa de uma babazinha para poder fazer o protocolo, porque não é mais da era dele, né? A cabeça pensante, né? E por mais assim que às vezes a gente faça mestrado, doutorado, eu passei por um caso desse numa grande empresa que eu fui trabalhar uma vez. O pessoal falava, que tu fez mestrado, tu fez doutorado. Mas eu olhava para aquele senhor que eu estava substituindo, eu olhava para ele assim, o que eu tenho de vida, ele tem mais tempo de fórum. Ele ficou meio assim, depois ele ficou muito meu amigo, porque o filho dele foi subordinado meu num outro setor, que era de segurança e medicina do trabalho. E eu treinava todo mundo, entendeu? Eu não sabia que era filho dele, e quando eu fiquei sabendo, e aí eu comecei a pegar no pé dele, aí depois eu fiquei sabendo que era filho dele. Eu falei, não quero saber não, cara, que é filho dele não, vou pegar no pé de todo mundo. E aí, assim, e depois ele veio conversar comigo, poxa, ele gosta de você, não sei o quê. Você sabe que é meu filho? Sei. Aí ele falou, eu achei que você ia demitir ele. Eu falei, não, ele está feliz. E assim, foi uma amizade bem bacana, que o menino, se apaixonou, aí foi fazer engenharia, e ficou muito bom. E aí ele se prontificou a me ajudar. E assim, e eu falava mesmo, o que esse homem tem de fórum, eu não tenho de vida. Entendeu? Então, assim, a experiência de quem viveu, sabe? Isso é um olhar, assim, é uma sacada genial, porque você conversar com essas pessoas... É muito gratificante. É engrandecedor. É o livro vivo, né? É verdade. É o livro vivo. E é verdade, você ter essas pessoas para contar isso para a gente, entendeu? E a gente sabe que com a tecnologia não tem volta. Não. Essa questão de audiências online, a gente sabe que isso não vai ter volta. Democratizou a advocacia de uma forma tal, né, que hoje não tem mais fronteiras. Verdade. A advocacia não tem mais fronteiras. E até surgiu agora uma questão nova dos juízes falando... Eu até fui chamado num caso de advocacia predatória contra uma empresa que eu advogo, e o advogado foi acusado de advocacia predatória. Eu fui chamado lá, e não, porque advocacia predatória é isso, o que você acha? E eu poderia falar, não, advocacia predatória, sim. Eu falei, excelência, realmente ele troca só o nome, a peça é a mesma. Mas eu não vejo isso como advocacia predatória, não. É a área dele. Sim. Ele é muito competente no que ele faz. Agora, se ele tem 200 processos contra a empresa, eu vou fazer 200 defesas iguais. Sim. Também só vou trocar o nome. Combato. Agora, parabéns para ele. Que conseguiu pegar esse nicho. E está fazendo. E a gente está tentando, entendeu? Agora,
não vejo como advocacia predatória, não. A advocacia predatória, se ele estivesse na porta da empresa, lá com uma faixa dizendo, processem a empresa. Nunca vi na porta da empresa. Entendeu? Agora, se um sai e fala para o outro. Então, assim, é uma situação, não sei se você já se deparou com isso, né? Dos juízes querendo barrar... Eles estão com esse mote agora, eu acho que mudou de nome. O que era contencioso de massa, ilícito, virou advocacia predatória. Né? Pois é. Agora, tem que se pensar, desculpa até fazer a minha colocação em cima do que você está falando, tem que se pensar no seguinte, por que eles também não aumentam as indenizações para que não haja vilipêndio ao consumidor, ao usuário de um serviço, a um contratante? Então, assim, se você continuar também com o modus operandi do judiciário, não punindo de forma firme o que tem que se punir, você vai ter contencioso de massa. Eu não chamo de advocacia predatória, você vai ter um contencioso de massa. Sim, até porque a indenização ela é punitivo pedagógico. Sim. Se ela não é nem punitivo nem pedagógico, é porque isso daí, lá para fora, até chegou aqui, eles chamam de dumping social. Né? A empresa calcula, entendeu? O que eu posso perder aqui? Sim. Esse cálculo é feito. Sim. Né? Então, ela coloca ali na perda. Qual é o percentual de perda? Né? De tudo, de produto, de desvio, de processo. E está dentro, sabe? Então, a probabilidade de processo aqui. Então, assim, você quando você tem um judiciário que pune, a empresa ela já começa a desenvolver mais processos para que feche aquela porta ali onde está vazando, entendeu? Exatamente. Então, é tudo a se analisar, né? Agora, é complicado, né? Também é muito complicado. A gente tem até o próprio Código de Processo que fala lá do mínimo dos honorários, né? E vai do mínimo, vai ao máximo. E, às vezes, eles não querem aplicar o mínimo porque acham que é muito dinheiro. Eu já vi isso, assim, e advogados brigando com a justiça em relação a isso. Eu tive um caso, que não é praticamente recente, de um advogado que veio pegar uns processos, um cliente, né? Aí o advogado estava sem graça. Eu falei, doutor... Pedi para o meu cliente sair e falei, doutor, cara, isso é muito normal, cara. Isso aí faz parte, não fica chateado, não. Sim. Entendeu? Agora, eu tenho um contrato. Entendeu? Hoje é comigo, amanhã é contigo. Sim. Entendeu? O contrato está aí, sabe? Então, e advogado novo, né? Entendeu? Inexperiente, talvez. Não, ele até tinha experiência. Aí ele falou, cara... Eu passei ontem pela mesma coisa. Eu falei, não, cara, não estou nem ligando, isso aí não é nem a minha área. Entendeu? Foi por um motivo assim, mas tá tudo bem, tá tudo na paz, eu tenho um contrato aí. Faz parte, né? Entendeu? E assim, colocar na cabeça do advogado que muitas das vezes o próprio colega quer brigar contra um contrato de honorários que está assinado pelo cliente. É verdade. Sabe? Então, acho que há de se pensar nisso, né? Você tocou num ponto fundamental, Eduardo. Recentemente, eu estive conversando com o juiz diretor do Fórum aqui da Barra, ele tocou nesse ponto importantíssimo. Ele falou, Renata, o desvio de foco tem sido constante. Não só temos muitos processos, em comparação com o centro da cidade, porque a distribuição aqui na regional é absurda, porque a área cresceu absurdamente, como a gente tem outro problema, advogados brigando em contratos de honorários dentro dos autos. Então, ele falou, vou te dar um exemplo, eu tenho ação de despejo que tem lá 4, 5 advogados que passaram pela contratação e eles começam a colocar os contratos deles dentro da ação de despejo para ser decidido.
E aí há um desvio de foco. Qual é o meu foco? O despejo. Eu acabo tendo que desviar o meu foco do que é para as partes para decidir contratos de honorários. Então, os advogados, eles estão, assim, muito beligerantes nessa questão dos contratos de honorários. E é um outro tópico que eu vou voltar, Eduardo. Por que isso tem que ser discutido no judiciário? Entende? Eu não estou aqui dizendo que os advogados não tenham que brigar pelos seus honorários. Óbvio que tem que brigar. E acho até que isso é culpa do cliente, tá? Porque o cliente, ele começa a fazer vendetta, essa que é a verdade, com vários colegas, trocando toda hora. Eu já tive alguns clientes assim. O cara te contrata, aí ele tem um pouquinho de ganho com você, aí ele vai lá e revoga o seu mandato. Aí ele contrata outro, tem um pouquinho de ganho. Ou ele não paga quase nada, para ter o problema dele resolvido, porque cada advogado que vai entrando já alça a um patamar que vai aumentando até chegar à solução do caso, ou então ele vai subcontratando em valores menores, porque ele começa a pagar um muito bem, aí ele começa a achar assim, não, eu já resolvi aqui, não preciso pagar tanto ou tudo isso, vou pagar menos. Então, há essa vendetta pelo cliente. A meu ver, é isto que acontece. Mas, por outro lado, a gente tem que criar mecanismo para que isso possa ser resolvido fora do judiciário, para que o escopo fundamental seja, de fato, a relação entre as partes, não a relação entre os advogados. E, mais uma vez, eu vou voltar à questão da arbitragem, que pode resolver esses casos, fora do judiciário. Mas, para isso, eu preciso o quê? Que seja colocado dentro da cláusula de um contrato a possibilidade de resolver por esse método, né? E essa é uma questão cultural. As pessoas têm que aceitar esse sistema. Como eu dei o exemplo do desportivo. Todo mundo aceita no meio desportivo que seja resolvido fora do judiciário. E é muito bem solucionado. E por que você não vai aceitar esse sistema também em outros casos que não sejam de desportivo, né? Então é complicado. Inclusive, eu acho que as escolas de samba também têm isso entre elas lá, né? Sim. Decidiu, tá decidido. Muito bem colocado, bem lembrado. Eu acho que nunca teve problema de judicializar, né, as questões de muito escola. Difícil. Agora, falando de desportivo, é uma curiosidade minha. 1987, o Flamengo foi campeão da Copa União. Uhum. Todo mundo concordou e juntou lá os 13 maiores times. E juntou lá os times que é Flamengo, Vasco, Corinthians, Botafogo, Fluminense, Internacional, os maiores. E os considerados menores. Depois, todo mundo concordou. O próprio Eurico Miranda, o campeão é o Flamengo, o São Paulo, todo mundo falando isso. Que o Flamengo era o campeão. Perfeito. E aí depois o Sport, que jogou aquele campeonato da CBF, que a CBF depois queria, porque se eles fazem a liga ali, tchau, CBF, ia dar problema para a CBF, enfim. Só que depois a CBF, ela declarou o Flamengo campeão também. E o Sport não aceitou e foi para a Justiça Comum. Sim. Em relação à FIFA, não dá, né? Essa é uma questão muito interessante, porque como é que funciona o sistema, na verdade, né? Você tem a entidade desportiva que organiza o campeonato. Então, vamos lá. Voltando, a FIFA vai organizar a Copa do Mundo. A CBF vai organizar o Campeonato Brasileiro, nacional. E as federações organizam seus campeonatos locais. No nosso caso, o Carioca. Então, é assim que funciona o sistema. Nesse caso do Flamengo com o Sport, eu não li o processo que aconteceu dentro da federação e da confederação, tá? Mas eu tenho notícia que o que aconteceu foi o seguinte: ali havia, na verdade, duas organizações de campeonato, digamos assim. Você tinha um campeonato que era nacional, digamos assim, criado pela CBF, organizado pela CBF, e um formado pela Liga, porque você tinha naquela época uma liga. Então, de fato, se a gente pudesse considerar de uma forma equânime, os dois foram campeões em dois campeonatos diferentes no mesmo ano. Um campeão da Liga, do campeonato organizado pela Liga, como a gente vê os campeonatos europeus, né, que tem suas ligas, mas, não obstante isso, é possível que você tenha um campeonato organizado pela própria confederação. E por que isso foi... Obviamente que isso passou pela federação, passou pela confederação. E por que isso foi judicializado? Porque, na verdade, o que se discutia ali não era o campeão, era a legalidade, por isso que isso foi para o judiciário, a legalidade das entidades. Ou seja, vou dar um exemplo.
A confederação, ela estava estatutariamente organizada? A eleição foi ok de quem concedeu aquela vitória? A liga estava organizada? A liga estava formada, juridicamente formada, para dar o título desse campeão? Então, o que se discutiu, na verdade, no judiciário foi a legalidade dos estatutos, não quem era ou quem não era campeão. E, obviamente, quando você observa a legalidade, você vai dizer que se um é ilegal, obviamente ele não pode conceder o campeonato, o título para aquele que venceu, porque é uma ilegalidade pretérita. Entendeu? Então foi mais ou menos isso. E por isso que foi discutido, né? Mas o esporte não poderia procurar a FIFA para resolver isso? Nesse caso, não, porque, na verdade, as confederações e as federações nacionais, elas são vinculadas à FIFA no sistema, mas não na decisão. Entendi. Então, se o campeonato é nacional, quem decide é a CBF. Não caberia um recurso, digamos assim, para a FIFA. Porque todo aquele campeonato ali vai girar em torno da decisão da CBF. Se um campeonato é local, aqui no Rio de Janeiro, quem vai decidir é a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Tanto que a gente tem um tribunal da Federação do Rio, a gente tem um tribunal da CBF, que é o STJD, e a gente tem um tribunal da FIFA. E um não se comunica com o outro para grau de recurso. Entendi, mas se a CBF é um órgão privado, ela tem legitimidade para fazer o que ela entende que ela pode fazer. Não, legitimidade tem, mas a pergunta que se fez nesse caso do Flamengo do esporte é: aquela entidade que estava juridicamente formada de forma correta para fazer o campeonato e dar o título? Vou te dar um exemplo. Imaginemos que você pode concorrer para ser presidente da CBF se você for algum membro do sistema CBF, algum vice-presidente, alguma pessoa envolvida na CBF. Eu sou fora do sistema CBF. Imaginemos que eu vou lá, me candidate, sem ser nenhuma vice-presidente, sem estar incluída no estatuto deles, sem ter legitimidade para concorrer. Eu vou lá, apareço lá de forma aleatória, falo assim, gente, eu vou me lançar aqui candidato. E sou eleita. As pessoas vão comentar e me elegem. Eu tenho legitimidade para ser presidente da CBF? Não. Aí eu vou lá e formo um campeonato. E concedo um título. Esse título é válido? Não, porque tem um problema pretérito. O presidente que deu aquele título não poderia ter dado, porque ele efetivamente não poderia ter sequer sido eleito. Entendi. Então foi mais ou menos isso. Direito administrativo, o ato é Total, nulo na essência. Exatamente isso. Você definiu entendi. bem. Então o que se discutia era: eu poderia ter 2 campeonatos? Essas 2 entidades eram juridicamente viáveis para fazer campeonatos? Ou tinha que ser um campeonato só? Então, eu não sei te dizer exatamente, sendo bem sincero, qual deles se sagrou vencedor nessa disputa de entidades. Mas o resultado final foi por conta dessa questão pretérita, se poderia ter liga e CBF, ou se deveria ter só uma liga ou só CBF. Como a gente tem hoje a tendência de se formar uma liga, né? E a gente vai continuar tendo os campeonatos organizados pela CBF. Esse podcast aqui é o podcast da Vitória, várias agendas, minha, sua, mas o importante é que ele saiu, né, Renata? Isso aí, poxa, muito bom, Eduardo. Da vitória merecida, né? Merecida, graças a Deus, e temos agora aí 3 anos pela frente, né? E de muito trabalho. E olha, eu vou te falar, hein? Os advogados estão na expectativa. Que bom. Em relação ao seu trabalho. E pelo que eu ando por aí, eu posso te dizer que não só os advogados da Barra da Tijuca, mas muitos outros advogados estão na expectativa de saber o que a Renata vai fazer na Barra da Tijuca, entendeu? Ai, que bom, eu fico feliz. Estou na expectativa. Renata, obrigado por ter vindo. A casa é sua, é da OAB. A hora que quiser, a casa está aberta e vamos com tudo, né? Poxa, Eduardo, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de saber sobre isso. Isso me traz uma responsabilidade ainda maior, né? Mas eu tenho, assim, a vontade mesmo de fazer o meu melhor, como eu fiz por onde eu passei,
porque eu não transijo com a incompetência, né, ou com a leniência, né? Eu sou uma pessoa de foco, de trabalho, sou uma pessoa aguerrida. E, assim, se eu pecar, vai ser por ação e não vai ser por omissão, né? E eu acho que eu tenho um time bem legal comigo, que vai poder ajudar, que vai poder colaborar, que vai dar os toques necessários, né, para que a gente realmente tenha uma advocacia pujante na Barra da Tijuca, porque, afinal de contas, a gente está para ter uma sede, né, que vai ter, assim, 2.000 metros quadrados de construção para que a gente possa fazer festa, possa fazer evento. Então, assim, a gente precisa dar uma resposta para esse espaço grandioso. Muito obrigada. E o que eu posso te falar, assim, eu nem sei se eu poderia falar isso, mas eu vou falar. Eu estou te falando isso porque, assim, eu tenho invejado muito São Paulo, para outros lugares, né? A gente vai em alguns lugares e a gente é advogado, a gente conversa com muitos outros advogados e a gente escuta, né? Pô, a OAB Barra é uma OAB que é falada, né? As pessoas comentam. E aí, mas essa Renata? É o que veio, né? E aí? Sabe? A Ana Tereza também, né? Mas, assim, a Ana Tereza, as pessoas já falaram, ela já, né? Mas, e a Renata? Ela também é envolvida lá com o negócio de futebol, né? Como é que é isso aí? Porque aí acaba se falando, né? Sim. Mas tem expectativa. Pô, que bom, eu Entendeu? fico Tem feliz e expectativa. vou com certeza dar o meu melhor. E também quero falar aqui publicamente que você continue com a gente, né, Eduardo? Com Na certeza. comissão, na coordenadoria. Com Você é muito certeza. importante para a gente. Sua experiência é absurda, seu trabalho foi maravilhoso com o Marcos. E eu quero que você continue, porque a gente Não, precisa do apoio dos colegas para a gente juntos caminhar. com certeza. E, assim, sem esse apoio, de fato, não teríamos a votação expressiva que a gente teve. Foi 73% dos votos válidos, né? E comparado com as outras subseções, fomos os mais votados. E vamos fazer esse trabalho 3 anos para que a gente possa alçar voos mais altos, pensar na reeleição ou lançar um outro nome, mas que o nosso grupo, o que seja para daqui a 3 anos, que a gente continue com o nosso grupo forte e unido. Como diz lá meu mentor, é só o começo. Eu sou o começo. Tá bom? Deus abençoe, Renata. Valeu, pessoal. E até a próxima. Amém.